Boa tarde, colegas da BET. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Claro, uma circunstância muito diferente daquela enorme confusão humana que era... Professor, Sim? Diga. Estou ouvindo. Algum problema, Kelly? Bom, continuo. É uma alegria estar com vocês aqui na BET, ainda que seria bem mais interessante, pessoalmente, aquela enorme confusão de centenas de pessoas na BET presencial. Nós viemos discutir o ensino médio com as suas perspectivas e com seus problemas no mundo de hoje. Nós passamos por dificuldades bastante grandes. Vocês devem estar passando pelas mesmas dificuldades que todos. Aliás, eu fiz 2 livrinhos com a Editora do Brasil sobre o novo ensino médio e, antes disso, sobre a BNCC de bolso. Na realidade, é um esforço para simplificar um pouco a vida, porque a Base Nacional Curricular tem 600 páginas, meus livrinhos têm 50. Por falar das dificuldades, eu faço uma dedicatória que eu leio aqui no livrinho para o ensino médio. Esse livro é dedicado a quem educa, estuda e se reinventa em seu mundo abalado por uma pandemia. E isso foi editado no comecinho da pandemia, quando nós nem sabíamos a quantidade de problemas que nós viveríamos. Pois bem, os problemas não são só esses. O mundo dos empregos, pega essa quantidade de home office, pega essa enorme quantidade de desempregados que nós temos. Isso tudo impacta a juventude de uma maneira muito grande e é preciso pensar o ensino médio com esse particular cuidado, né? Claro que as orientações da Base Nacional Comum são uma ajuda, uma orientação para a escola, mas cada uma delas enfrenta essas dificuldades nas suas circunstâncias, no seu entorno social, cultural e econômico. Essa perspectiva é conhecida por qualquer diretor de escola e qualquer professor. A Base Nacional Comum ainda não está de todo incorporada. A maior parte dos estados e municípios já tem o seu currículo. Base é base, não é currículo. O currículo é uma prerrogativa da escola ou do sistema escolar. E o ensino médio, em particular, quando ia ser experimentado, foi impactado por essa pandemia. Então, nós estamos em um ensaio, quase num pré-ensaio do novo ensino médio, com os seus problemas, com as suas perspectivas, e algumas escolas ainda estão se movimentando na base do velho ensino médio, disciplinar, etc. O ensino médio já vivia uma crise de identidade. Por exemplo, havia um número muito grande de abandono, ou de estudantes que acabavam deixando o ensino médio para depois fazer um EJA, uma educação de jovens e adultos. E, portanto, não é verdade que estava tudo bem e que foi criada uma invenção nova. Estava tudo bastante complicado entre a formação pré-universitária e a formação profissional. A formação profissional estava ausente de praticamente todas as escolas do ensino médio, exceto as escolas técnicas. Então, uma orientação de novo tipo que a BNCC traz, ela é bem-vinda, tendo em vista os problemas já vividos. A Base Nacional Comum Curricular já trazia novidades desde o fundamental. Por exemplo, ela estava centrada não em pontos do discurso do professor, mas em perspectiva de atividade dos alunos. O desenvolvimento de competências se faria em termos de habilidades que seriam atividades realizadas individual ou coletivamente nas salas de aula. Isso já valia para o fundamental, tinha um conjunto de competências
específicas, e, aliás, desde a educação infantil, a base faz uma belíssima orientação. Por exemplo, as crianças têm os seus direitos de brincar, de conviver, de se expressar garantidos em campos de experiência, como eu, o outro, nós, os objetos, formas, etc., que conversam com as áreas do conhecimento do fundamental. Essas áreas do conhecimento são as mesmas que vão ocorrer no ensino médio. E aí já aparece um problema, de certa maneira. Os professores são formados para ser professor de geografia, ou de física, ou de química, ou de português, e área de conhecimento é o que não havia na formação de professores. É verdade, há uma dezena de universidades, entre as nossas 200 faculdades e universidades, que fazem formação por área. Mas isso é raro. E, às vezes, no trabalho pedagógico coletivo, não existe, de fato, uma articulação dos professores de cada área. Isso precisa acontecer, já precisava antes, e, portanto, a base vem dar uma orientação nesse sentido, dessa natureza. Vale a pena lembrar que as modificações que estão expressas em termos de habilidades e competências de cada área do conhecimento e as gerais se dão numa certa organização prevista na Base Nacional Comum Curricular. 2/3 dos 3 anos, que pode ser 4 anos, dependendo da escola, são voltados para componentes curriculares e conteúdos formativos comuns. E 1/3 se imagina seja dirigido por que se chamam percursos formativos. 4 percursos seriam, aparentemente, um aprofundamento de cada área do conhecimento. Então, um percurso voltado para as ciências sociais e humanas, um voltado para as ciências da natureza, um para matemática, outro para português, e haveria um 5º percurso que se chamaria técnico profissionalizante. Na realidade, e corretamente, a maior parte das redes de ensino públicas estão articulando certos percursos de área com percursos profissionais. Por exemplo, alguém que se interesse por comunicação, queira ser repórter, jornalista, ou outras profissões que liguem linguagens com a profissão, podem compor diferentes disciplinas, etc. Mas a ideia da escolha do percurso formativo é que ele seja uma escolha dos estudantes. Então, uma proposta, quer dizer, a nossa escola regular é uma porção de estudantes perfilados ouvindo o professor falar ou escrever no quadro. A participação, de fato, diálogo, elaboração é mínima. E algumas escolas já tinham o trabalho por projetos ou baseado em problemas, etc., mas isso era exceção. A regra era professor de cada uma da sua disciplina, a sua provinha de múltipla escolha ou redacional em separado, e, portanto, essa ideia de área e a ideia de percurso formativos, itinerários que o estudante escolhe, isso é uma novidade difícil de implementar, importante porque ela implica novo protagonismo dos estudantes. Ele pode entender que ele tem uma vocação mais para relação com as pessoas, ciências humanas, ou relação com as pessoas no sentido físico, medicina, enfermagem. Então, ele vai escolher um percurso formativo que vai ligar, por exemplo, no caso de medicina, ciências da natureza com o percurso técnico profissionalizante. Essa possibilidade do estudante escolher precisa ser orientada. O estudante não está acostumado a escolher nada. Ele tem as aulas, faz a prova e passa ou não. Essa é a ideia. A ideia dele poder perguntar quem eu sou, quer dizer, quais são as minhas propensões, minhas preferências,
Onde eu estou? Quer dizer, qual é a minha circunstância econômica, família e tal? E para onde eu vou? Quer dizer, que coisa eu vou fazer a partir das minhas circunstâncias e das minhas intenções e gostos? Isso precisa ser elaborado. Por conta disso, se imagina que desde o segundo ano, e quem sabe até desde o primeiro, haja disciplinas eletivas, ou seja, haja a possibilidade de um estudante escolher fazer um certo curso, por exemplo, uma oficina de teatro. Pode ser que uma escola tenha uma oficina de teatro, uma escola no mesmo bairro pode ter uma outra possibilidade, e quem sabe ele possa intercambiar. Então, a ideia de ter disciplinas eletivas, quer dizer, de livre escolha do estudante, já ajuda na busca de projeto de vida real. Além disso, se propõe componentes curriculares chamados projeto de vida. O que seria isso? Não há uma especificação muito clara, mas seriam momentos em que os jovens são apresentados a possibilidades profissionais, a alternativas, e vejam que alternativa ele escolhe. Às vezes, num certo ambiente, você possa ter, sei lá, agroindústria ou agrocomércio que apresente mais possibilidades de emprego. Às vezes, numa grande metrópole, isso é muito mais aberto. Mas, por falar nisso, vale a pena mencionar mais um problema que eu não falei ainda. A maior parte das escolas das cidades brasileiras tem poucas escolas de ensino médio. Algumas têm uma só. E, às vezes, tem até dificuldade de compor o corpo docente de todos os componentes. Quem falou que essa cidade vai ter condição de estabelecer um itinerário formativo técnico profissionalizante? E o que será isso? A resposta mais sincera é ninguém sabe direito até hoje. Nós estamos tentando entender o que vai fazer. Uma sugestão, por exemplo, seria trazer diferentes profissionais de diferentes áreas. Pode ser o padeiro da esquina, pode ser um técnico, pode ser um advogado, um médico, que vem contar o que é trabalhar na sua carreira. E os estudantes dialogarem com isso e projetarem o seu futuro. Claro que projetar o futuro está de acordo com as suas possibilidades. Se você está numa cidadezinha e para fazer certo curso, medicina, você teria que viajar para uma cidade grande, ter recursos para isso. Então, o jovem, quando pensa seu projeto de vida, tem que avaliar as perspectivas que eu brinco que é quem coçou, on cotou, pronto, vou. Quer dizer, o que eu gostaria, o que eu posso e o que eu vou fazer. Essas perguntas fariam parte da discussão projeto de vida. Mas as disciplinas eletivas vão verificar se ele é mais uma pessoa de comunicações, mais uma pessoa de números, contas, etc., ou de atividades práticas e técnicas materiais. Olha que enorme diferença. O que é o ensino médio dado hoje ou no nosso passado? Era uma porção de estudantes fazendo aula de geografia, de química, de física, de português, de matemática, e respondendo às provas, e o que ele vai fazer na vida é problema dele. Ou seja, a escola média tinha um protagonismo muito baixo do jovem, e ele se entendesse, está muito difícil. Depois, a ideia de se trabalhar com projetos, com atividades em que um grupo de estudantes tem que desenvolver um certo projeto, faz uma enorme diferença. Aí, se ele tem uma habilidade maior para o desenho, para a escrita ou para a investigação, para buscar informações no Google, no Wiki, onde seja, na biblioteca, isso tudo vai trazer, vai dar elementos para o jovem para que ele se conheça, para que ele saiba o que ele quer fazer na vida. Mas isso não é feito nas escolas? Raramente é feito nas escolas. A maior parte do estudante vai ter que ele mesmo verificar essas possibilidades, não tem um diálogo para se preparar para isso. Então,
a nossa escola de ensino médio já era problemática. Para complicar mais, olha o que aconteceu durante essa pandemia. Olha, nós aqui conversando, talvez sejamos centenas nessa conversa. Essa perspectiva não estava dada. A Conferência BET, que eu espero que volte a ser aquela confusão presencial que a gente viveu, ela tinha centenas de estandes com as mostras de editoras, de companhias de equipamentos escolares, de comunicação, etc. E tinha dezenas de salas concomitantes de palestras, discussões que eu fiz várias vezes nas BETs anteriores. E agora estamos nós aqui, à distância, conversando, mas com a distância natural. Eu, daqui a meia hora, terminada essa conversa, vou para uma live, como chama, uma discussão coletiva com talvez 3 ou 4 dezenas de pessoas. Todas serão projetadas aqui na tela, conversarão comigo. Essa ideia de fazer uma conferência remota, com dezenas de pessoas falando, pedindo a palavra, etc., ela foi, ao mesmo tempo, essa tecnologia já existia, mas ela foi introduzida pela pandemia. Ora, o trabalho remoto, que agora você usa a palavra inglesa, home office, tomou conta. A maior parte dos escritórios na cidade onde eu vivo, em São Paulo, está fechada. Está fechado. Como é que vai ser o retorno para, com ou sem aspas, nova normalidade da pós-pandemia? Nós não sabemos. O que é certo é que o ensino presencial vai ser continuamente combinado com o ensino remoto. Já existe até uma palavra híbrido, ensino híbrido, para dizer essas duas coisas. Como é que se dá o trabalho individual ou coletivo num trabalho remoto? Eu estou concebendo aulas e tarefas em que, em grupos de WhatsApp de estudantes, possam juntos dialogar e conduzir um pequeno projeto, uma tarefa formativa que a escola possa prever. Isso pode levar a investigação, observação, filmes. Hoje, você, com um celularzinho desse, pode filmar uma cena urbana, problematizá-la, discutir e agregar essa cena que você filmou para uma apresentação, para uma sala de aula. E isso pode ser feito presencialmente e pode ser feito à distância. Então, há novas, riquíssimas perspectivas que estão dadas a partir dessas tecnologias, mas há também novos problemas. Quer dizer, quem quiser trabalhar, por exemplo, uma recepcionista de um hotel ou de um hospital, ela precisa dominar essas tecnologias de informação. Um médico, antigamente você ia para o médico, tinha que levar aquele monte de exame, de chapa de raio-x, etc. Hoje, o médico acessa os resultados dos seus exames tridimensionais pelo computador dele. Então, a medicina mudou, a arquitetura mudou, há prédios sendo construídos com impressora 3D. Eu, outro dia, vi um filme chinês com um prédio de apartamentos de vários andares construído com impressora 3D. Claro, usa mesmo concreto, ferro, etc. Tem alguns operários, mas é tecnológico. Antigamente, para fazer um automóvel, uma linha de montagem, você tinha, às vezes, centenas de operários um ao lado do outro. Hoje você tem algumas dezenas de operários e centenas de robôs. Ora, há uma modificação, um deslocamento da força de trabalho por conta das novas tecnologias. E educar para trabalho digno hoje é preparar para fazer o que máquinas e sistemas não fazem. E as máquinas e sistemas estão fazendo quase tudo. Então, nos serviços, não é? O que há de serviço hoje feito à distância é notável, ou encomendado. Né? Então, você anda por cidades grandes, está cheio de, não sei quantos que são esses jovens
em motocicleta, levando comida e outros bens que foram encomendados usando a internet. É claro que esses jovens, e muitas vezes o motorista dos sistemas de transporte telecomandados, os Uber da vida, etc., muitas vezes são subempregados e há uma flexibilização da legislação para esse subemprego. Como é que se volta a qualquer normalidade do mundo dos empregos? Não se sabe. O que é certo é que o velho mundo dos empregos vai desaparecer e, portanto, o que será trabalhar num mundo sem empregos vai depender muito da capacidade de autoempreendimento, de iniciativa, etc. Nesse sentido, nos itinerários previstos no novo ensino médio, você tem um conjunto de que eles chamam são eixos, tem 4 eixos, o de investigação científica, em que é o aprofundamento numa certa área do conhecimento, o eixo dos processos criativos, que é você usar as artes e outras formas para inovação, o de mediação e integração sociocultural, que é a preparação para interagir de um sentido mais amplo, pensar sociedade, atividade de natureza mais política e o empreendedorismo especificamente. Então, você vê, esses 4 eixos vão pautar aqueles 4 itinerários do final do ensino médio. E o jovem vai, nessas experiências, vivenciar o que ele pensa que pode gostar de ser. Eu conheço muitos jovens que fizeram direito, porque achavam que iam ser advogado, e depois abominaram a carreira, foram fazer outra coisa na vida, viraram psicólogo, sei lá. Então, ou vice-versa. Então, a ideia do novo ensino médio não é só complicar a vida, que agora você não tem mais aulinha disso, daquilo. Claro, traz problemas, mas é preparar a escola para esse mundo que é uma incógnita. Nós estamos hoje sem saber o que serão as profissões do futuro. Há 10, 15 anos atrás, o jovem queria fazer programação de computadores. Não precisa mais. Não precisa programar computador nenhum. Tem lá algum cara que faz software lá na empresa. Hoje ainda quer fazer web design, mas a maior parte dos sistemas é tão amistoso que o web design pode ser feito em casa. Então, eu só estou pegando uma profissão moderna e ver como é que ela também se transforma de uma maneira muito rápida. A produção visual, a produção de cinema e de som também muda rapidamente. Antigamente, você tinha aquele enorme disco, né, de vinil, né, com uma agulhazinha e tal. Depois ele deu lugar para a fita cassete. Foi substituída pelo CD, agora as músicas estão na nuvem, como se diz. Quando você guarda um dado qualquer, sofisticado ou menos na nuvem, você não sabe nem em que país está, em que sistema eletrônico está guardado, se na Índia, na China ou na Europa. Essa modificação das formas de se comunicar, de manter informação, também impacta as profissões e as relações pessoais. Né? Tem muito namoro que começa pela internet e, às vezes, já termina pela internet também. Então, a absorção, a capacidade de intervir com essas tecnologias vai se disseminar absolutamente. É claro que isso também aprofunda, nesse momento, desigualdades sociais. Quem dispõe de bons equipamentos, seja um computador, seja um bom celular, e sabe utilizá-los, sabe buscar uma informação na rede, sabe se comunicar, tem uma possibilidade de se desenvolver pessoalmente, de trabalhar muito maior do que quem não tem. E isso está aprofundando algumas desigualdades e é um dos problemas graves que nós temos que enfrentar. Mesmo na pandemia, veja essas enormes filas para buscar um mísero apoio financeiro, que às vezes é a diferença entre passar fome e não.
nós descobrimos, por conta da pandemia, que metade desse país é informal. Ou seja, não tem seguridade social, não tem identidade fiscal. A retomada de uma economia é muito importante. E, às vezes, é muito díspara. Eu tive hoje cedo uma longa conversa de algumas horas, e vou continuar amanhã, de discussão das relações da educação no Brasil e na China. Havia uns tantos brasileiros e uns tantos chineses, talvez ao todo umas 50 pessoas, que estão trabalhando e olhando comparativamente os sistemas de educação. E você pode se surpreender. Por exemplo, o ensino superior na China é pago, mesmo o ensino público. E o ensino superior na China, boa parte é privado. Então, se dizer, o país comunista é um capitalismo de Estado, e isso se reflete também no mundo da educação. O ensino básico não é pago. Eu estou contando isso para dizer, às vezes a gente compreender o mundo, trocar de uma forma que essas tecnologias permitem. Essa conversa, essa discussão de dezenas de educadores brasileiros com dezenas de educadores chineses, feita em 3 dias de trabalho, imagina, há 3 anos atrás isso custaria muitos milhões de reais, de dólares, ou do que seja, porque imagino que é deslocar uma centena de pessoas para lá para cá. E nós tivemos, claro, tinha tradução simultânea, etc., mas a possibilidade aberta por essas novas tecnologias se encontra com os desafios colocados por essas novas tecnologias, do desemprego tecnológico, etc. Então, veja só, nós estamos diante de uma série de problemas, de um mundo apresentando desafios impensáveis, introduzidos pela tecnologia, mas também não, e especialmente impactado por uma pandemia que nós não sabemos quando é que ela termina. Claro, as vacinas estão correndo atrás das diferentes cepas ou mutações do vírus dessa praga. O mundo já foi impactado por outras. A crise viral, por exemplo, a chamada gripe espanhola, que não era espanhola, de há um século atrás, impactou muito o mundo e teve que ser enfrentado. Hoje nós temos uma ciência mais desenvolvida e as vacinas fazem esse esforço. Portanto, o drama da pandemia, o drama das modificações tecnológicas e funcionais de emprego, tudo isso impacta a educação, particularmente o ensino médio. Nós temos que olhar as perspectivas dadas pela BNCC junto com as possibilidades tecnológicas. E vamos nos virar para enfrentar esse desafio. Eu acho que eu encerro por aqui a minha conversa. Vocês, se tiverem interesse em ter trocas comigo, meu e-mail é menezes, com zes, @if de Instituto de Física.usp.br. Eu sou professor sênior no Instituto de Física. Sênior significa o professor que já podia estar aposentado, mas continua trabalhando de graça. É isso aí, gente. Gostei de conversar com vocês e até a próxima.